Olá, galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho aí, né, sobre o coronavírus, tá? A gente vai falar aí sobre como planejar a ida ao supermercado, né? O que você deve fazer, quais os procedimentos que devem ser feitos quando você voltar com esse alimento para casa, como você deve agir aí, tá? Na parte de higienização desses alimentos, a higienização das mãos, como você deve fazer todo esse procedimento. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho, dê seu like, que é muito importante pra gente aí. E repasse para os amigos, né? Porque é muito importante esse assunto, tanto eles quanto os outros vídeos que estão aí no canal, é muito importante, tá? E vamos repassar, vamos fazer essa corrente do bem aí para todos aí. Vamos lá resolver isso daí. Então, galera, o pessoal tá me perguntando aí o que comprar aí nessa fase da quarentena aí, o que a gente tá passando, o Covid-19. O pessoal tá me perguntando como que a gente deve fazer esse planejamento, né, de ir no supermercado, como fazer essas compras. Então, essa ida no supermercado deve ser o mínimo possível. Então, fazer com que você também não tenha estoque de tantos alimentos em casa. A gente tem que pensar no próximo, gente. Não adianta a gente comprar a imensidão, né, de alimentos, deixar estocado em casa sem pensar no próximo. A gente é uma comunidade. Então, realizar muitas compras, uma quantidade muito grande, vai fazer com que você tenha em casa, só que a pessoa que, por exemplo, tá para receber ali no começo, no início do mês, ela chega no supermercado e não vai ter mais o que comprar. Então, evitar essa quantidade de estoque muito grande em casa, tá? Fazer a anotação dos alimentos, né? A quantidade necessária que você vai utilizar ali na semana. Assim você pode frequentar o supermercado uma vez na semana, né? Sem muitos problemas, né? Se todo mundo pensar ali que vai comprar todo dia, imagina o alvoroço que tá acontecendo aí esses dias aí, todo mundo querendo fazer compra todo dia. Então, vamos evitar isso daí, fazer um planejamento melhor, fazer com que você vá pelo menos ali uma vez na semana para fazer essa compra. Quando chegar em casa, você tem que realizar algumas medidas de higiene, tá? Que são necessárias antes de manipular os alimentos comprados. O que você deve fazer? Primeiramente, você chega em casa e já vai tirar essa roupa, tá? O calçado, o certo é já deixar pro lado de fora, para evitar a contaminação. Chega em casa já lavar as mãos, né? Lavar bem entre os dedos ali, o dorso, lavar tudo certinho a mão com água e sabão, secar e passar o álcool 70. Eu sei que a gente está tendo problemas de encontrar na cidade aí o álcool 70, então pelo menos o sabão e a água já ajuda bem, lava bem por debaixo das unhas, né? Já ajuda bastante, tá? Para quem ali não tem o álcool 70. A gente tá tendo já muito, né, esse problema aí. No caso de você guardar essas compras, então você tem que lembrar que os supermercados, eles têm um fluxo muito grande de pessoas. Então as pessoas estão sempre trocando, desde a pessoa que está repondo gôndola, quanto as pessoas que vão comprar, o consumidor vão comprar, eles colocam as mãos. Então vocês não sabem quem está contaminado, quem não está contaminado, né? Então, tomar esse cuidado na hora de chegar em casa. Procurar fazer o quê? Comprar esses alimentos que vieram em embalagem fechadas e protegidas. Evitar comprar alimentos que seja ali a granel, tá? Que tenha muito contato humano. Procurar levar a sua sacola, que é retornável, porque quando você chegar em casa você já vai lavar ela, tá? Caso não consiga fazer isso, na hora que chegar em casa, mesmo que você coloque em cima da mesa essa sacola, tiver contaminada, o que você faz? Já tira o alimento de dentro, já descarta essa sacola. Eu sei que para o meio ambiente não é vantajoso, mas no momento que tá essa pandemia é o que a gente tem que fazer, tá? E logo em seguida lavar as mãos. Aí no caso
que você vai guardar essas compras, o que você deve fazer? Se possível, você descartar essa embalagem dos produtos. Por exemplo, uma embalagem de aveia. Se a embalagem vir naquela caixinha fechadinha, por dentro tem embalagem de plástico, né? Então você descarta essa embalagem de papel e pode manter a aveia nessa embalagem plástica ou colocar num recipiente, tá? Com tampa, fechadinho, bonitinho. No caso, leite, é interessante a caixa de leite ou que seja aquelas garrafinhas, você higienizar, lavar, tá? Passar um álcool 70, caso você não tenha, dá uma lavar com sabão para poder armazenar tanto os alimentos que vão na geladeira, tanto os alimentos que vão para o armário da sua casa. Tá? No caso, feijão, arroz, é o mesmo procedimento, higienizar com álcool 70, dar uma limpadinha ou colocar, já retirar da embalagem e colocar no recipiente, tá? Ainda guardando as compras aí, os itens que são produtos de limpeza e de higiene pessoal. Também fazer essa limpeza, passar esse álcool 70 sobre as embalagens, tá? Ou no sol por 2 horas também, esse micro-organismo, no caso, essa bactéria, né? Ela não sobrevive, tá? A alta temperatura. No caso da higienização de frutas e verduras, o que deve ser feito? O ideal é lavar elas, né? Já que chega do supermercado, lavar essas frutas, verduras e legumes. Ter uma escovinha própria, sabe? Já para lavar, no caso, as frutas, né? Não é própria só para isso. Aí para você depois guardar em geladeira. Principalmente os alimentos que são consumidos crus, tá? É interessante isso. As frutas, as verduras e os legumes também eles devem ser desinfectados, tá? Desinfetados com água sanitária ou pode ser utilizado também hipoclorito. Então a quantidade é utilizada ali 1 litro de água, se utiliza 1 colher de sopa. Nas embalagens de água sanitária já estão prescritos se pode ser utilizado para frutas, verduras e legumes ou não. Tá? Vocês já dão uma olhada no rótulo, porque dependendo da marca, tem um cheiro muito forte, então não pode ser utilizado, mas dá uma olhadinha no rótulo, geralmente a maioria deles tá escrito, tá? Hipoclorito também é a mesma quantidade, 1 colher de sopa para 1 litro de água. Aí no caso da escovinha, que eu já falei também, né? Ter uma própria só para fazer esse tipo de limpeza. Aí no caso das folhas, como que é o procedimento dessa lavagem? As folhas, no caso de alface, rúcula, esse outros tipos de folhagem, você tem que retirar na hora da lavagem, tirar uma a uma. Lavar, tirar em água corrente, tirar, né, no caso assim, as sujidades maiores, né, deixar tudo limpinho e colocar na solução clorada, né, que foi passado para vocês. Numa bacia limpa, lógico, né, e com água sanitária. E aí também, no caso, o prazo, o período que vocês deixam aí de molho é de 10 minutos, tá? De 10 a 15 minutos. Não pode ser muito, porque senão começa a absorver muito o cloro nela e ela não fica bonita depois também, não. Então, o certo é fazer isso e depois lavar em água corrente de novo. O procedimento das folhas é interessante você guardar elas quando elas estiverem secas. Tem pessoas que têm um aparelho que faz a secagem de folhas. Se você não tiver, você coloca papel toalha, coloca as folhas em cima, deixa secar. Caso ainda fique úmido o papel toalha, você troque. Porque o que acontece? Quando você guarda essas folhas secas, elas não estragam muito rápido, porque não tem água nelas, entendeu? Então consegue armazenar por muito mais tempo. E guardar também em recipiente fechado, tá? Sempre fechado, nada exposto na geladeira. Geralmente na geladeira nada pode ser aberto, deixar aberto. Tá? Tudo tem que ser tampadinho, de preferência em potes de vidro. Pode ser utilizado também
ou potes de plástico, tá? Mas o recomendado geralmente é de vidro, tá? No caso do congelamento de verduras e legumes, é interessante fazer o branqueamento. O que acontece? Você cozinha, o interessante é você fazer o cozimento a vapor. Caso você não consiga, faz o cozimento dele, mas deixa secar a água no alimento para você conservar mais as vitaminas e minerais, tá? Não jogar fora a água, porque as vitaminas e minerais vai pro ralo, tá? Então, algumas verduras elas conseguem ainda ser congeladas, igual um exemplo aí é o repolho, a couve, você faz picadinho, coloca em saquinhos daquele zip próprio para alimentos e congela. Você vai conseguir manter mais as propriedades por mais tempo também. Aí você vai higienizar da maneira que foi explicado, tá? É possível encontrar também aí na rede de supermercados aí, né, os legumes e verduras congelados, né, espinafre, brócolis, couve-flor, mas muitas pessoas não têm o poder de comprar. Então aí se faz o branqueamento. Você compra esse alimento, esse legumes, né, e faz o procedimento, que é você fazer o cozimento, deixar essa água secar, ou que seja no vapor. Logo em seguida, quando tiver al dente, meio durinho ainda, você automaticamente já joga dentro do recipiente com água. O interessante é ter água com gelo, com água gelada, que vai parar completamente o processo de cozimento, tá? Que é tipo um choque térmico. Você vai pegar esse alimento, vai colocar dentro das embalagens, né, zip ou que seja nessas Tupperware, e colocar para congelar imediatamente, tá? Para manter as propriedades. Quase todos os alimentos podem ser congelados, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles para facilitar a preparação. Por exemplo, no caso, esses alimentos podem ser armazenados, como eu disse, ali naquele saquinho zip, né? Ou que seja em potes, tá? De vidro ou que seja plástico, né? Quem não tiver. No caso do grupo do arroz e batata, excluindo ali, em exceção, o arroz, no caso, a batata doce e a mandioca em forma de purês, tá, gente? Em forma de purês você pode congelar. Eu digo assim, em forma de purês, por quê? O que acontece? Se você fazer o cozimento dessa batata, dessa mandioca e querer armazenar eles congelados, as propriedades não vão ser as mesmas, não vai ter, não vai ter aquela maciez na hora que você for fazer o purê que seja, ou que seja outro tipo de preparação. Não é muito interessante, não fica muito bom, tá? No grupo das carnes, todas as carnes podem ser congeladas sim. Um exemplo, se sobrou o frango do almoço, tá? E você sobrou esse frango do almoço, você pode congelar para no próximo dia, que seja amanhã, você fazer uma preparação que seja uma torta. Dá para reaproveitar, gente. Nada se perde, tá? No grupo de feijão, lentilhas, grão de bico, dá para você fazer esse feijão, cozinhar bem mais e congelar. No caso, pode ali ter a cebola, os temperos naturais, o alho, para adiantar também o serviço, porque nesse período a gente está tendo muito problema no sentido os pais estão trabalhando, né, e as crianças estão ficando em casa. Então, quando eles voltam para fazer preparação, já fica corrido. Muitas pessoas não conseguem ficar em casa nessa quarentena, não está conseguindo, está indo trabalhar. Então, o que acontece? Eles chegam em casa, então eles querem fazer uma coisa rápida, gente. Então, isso auxilia muito, né? Fazer esse tipo de congelamento para fazer bem mais rápido. Legumes e verduras podem ser congelados, crus ou cozidos, tá? Fazer essa técnica de branqueamento que eu ensinei vocês. Molho de tomate também pode ser preparado, congelado ali em potinhos, né? Com a quantidade geralmente que é utilizada.
E lembrando, nunca descongelar e congelar novamente, tá? Isso causa riscos de ter contaminação, tá? Por micro-organismos que voltados à área de alimentos, tá, gente? Não tem nada a ver com o coronavírus, tá? Tomar cuidado com isso. No caso da banana, ela pode ser congelada em rodelas, né? Utilizada ali para fazer vitaminas, é bem interessante. O morango pode ser congelado também, né? Várias frutas podem ser congeladas, que podem você fazer vitaminas. Aí vem os alimentos que não podem ser congelados, né? Vamos lá. Vem os ovos, verduras, no caso as folhosas ali, alface, agrião, rúcula, não consegue ser congelado porque vão ficar pretas, né? Elas vão se estragar. Tomate, pepino, rabanete, molho branco, tá? E outros tipos de creme não pode também. O iogurte, ele não pode ser congelado. No caso que eu tinha comentado com vocês ali, a batata inglesa, a mandioca, elas sofrem alteração da textura, né? Se for congelar. Mas em forma de purê não vai ter problema nenhum. A maneira de descongelamento desses produtos, como vai ser? Eles devem ser descongelados um dia antes, vocês retiram do freezer e colocam no refrigerador, no caso que é ali na geladeira, na parte da geladeira. Vai deixar descongelar. Caso vocês se esqueçam, eu esqueci de fazer o descongelamento. Aí vocês vão descongelar ou em banho-maria ou em micro-ondas, mas o interessante é um dia antes, tá, pessoal? Planejar também a quantidade da semana. Então, vocês conseguindo fazer esse planejamento para congelar, né, para vocês comprar a quantidade correta para congelar, fazer um planejamento. Eu sei que tá difícil nessa pandemia aí, todo mundo tá tendo que se adequar. Então, o certo é fazer planejamento para conseguir auxiliar vocês aí, tá? No caso, existem preparações que podem auxiliar vocês. Esses tipos de preparações que sejam mais rápidas. Por exemplo, um arroz de carreteiro, um arroz com legumes, uma carne com batata, uma carne com mandioca, arroz com brócolis. Então, são medidas que ajudam, né, a adiantar o trabalho de vocês, tá? No caso, o feijão pode congelar eles, congela em potinhos menores, tá? E descongela cada vez a porção que vocês vão utilizar, cada vez. E nunca esquecer de higienizar as frutas, né? Armazenar ali em potes, tudo certinho. Os temperos, gente, pode utilizar os temperos que vocês quiserem. Então, para vocês não ficar comprando muito tempero in natura, o correto é comprar eles desidratados, que não tem problema nenhum, vai fazer, assim, não vai ser perfeito igual se vocês, né, comprassem eles ali in natura, verdinho, já bonitinho, igual vem da horta. Mas nesse caso, utiliza os desidratados, tá? No caso, também, no caso, as pessoas que vão comprar comida pronta, alimentos prontos. Gente, por favor, procurem restaurantes que possuem alvará de licença, tá, sanitária pela Anvisa, porque esses lugares são visitados por fiscais e tem o alvará de funcionamento, tá tudo bonitinho, então não tem perigo de contaminação por alimentos, entendeu? Aqueles tipos de micro-organismo que pode causar uma diarreia, causar um tipo de contaminação alimentar, tá? Então é interessante isso. No caso aí, vocês, na hora que recebem esse alimento, a comida chegou. Primeiro de tudo, vocês vão excluir essa embalagem que está o alimento, uma sacola que seja. Descartou, lavem e higienizem bem as mãos, passam álcool 70 para depois vocês pegarem esse alimento, colocam, pelo menos esquenta ali para chegar até uns 70 graus. A maioria das pessoas não tem, né? Colocando em 90, quase 100% não tem termômetro em casa. O que vocês fazem?
vão mexendo esse alimento, que vocês veem que chegou numa temperatura, ficou bem quente. Lembrando que o que acontece essas medidas de aquecimento, elas são recomendadas habitualmente, são recomendadas pela RDC, número 216. Só que ela não tem comprovação nenhuma de estudos até o momento, tá? Sobre a eficácia dessas medidas aí contra o coronavírus, que é o Covid-19. Então, é um procedimento assim que a gente tá passando para vocês para evitar que aconteça, mas não tem nada comprovado, tá? Em relação a esse 70 graus aí desse aquecimento, tá? Então, é uma maneira que a gente acha que pode dar certo, né? Que a gente está passando para vocês aí, não tem nada comprovado, tá? Mas em relação aí ao procedimento de higienização das mãos, higienização dos alimentos, isso auxilia muito, tá, gente? Tomem muito cuidado, tá? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui, que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, vai responder, tá? E espero que passe logo essa pandemia aí, que todo mundo fique bem, tá? E se Deus quiser, vai ficar. E que eu puder ajudar, eu tô aí, tá, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.